boa noite. É com muita alegria, como nosso irmão abriu aqui, que mais uma vez temos essa oportunidade de nos aproximar da palavra de Deus. Permissão de Deus, graça de Deus. Ninguém aqui, de fato, merece estar diante de cânticos, de orações. Nós andamos e alguns ainda andam, e muitos já andaram desgarrados, sem pastor, sem o sumo pastor das nossas almas. Que hoje possamos ser gratos até pelo ato de aproximarmos da palavra de Deus. Iniciaremos hoje uma sequência de 4 sermões do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o belíssimo e muito bem escrito Evangelho de Lucas, traz o ministério de Jesus, que é o nosso tema central desses 4 sermões, e traz esse ministério de uma forma esplendorosa. As atuações de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, elas são expostas de um modo exuberante, de um modo pujante, de um modo belo. Eu espero que você possa não somente apreciar a beleza da palavra de Deus, mas deixar-se penetrar por sua força, pelo seu poder. Como vocês puderam ler comigo e podem repousar os olhos mais uma vez, nós estamos no 6º capítulo. Não começamos no 1º capítulo. O objetivo não era um estudo exaustivo do Evangelho de Lucas, não é, mas um estudo, um olhar para o ministério de Jesus, para a atuação ministerial de Jesus. Então escolhemos algumas porções de texto que vão nos abençoar e nos fazer compreender o modo como Jesus operou e opera, está vivo entre nós, o seu ministério terreno naquele tempo onde esteve com seus discípulos. E eu gostaria que você pudesse observar que esse texto em especial trata de um assunto a qual vamos começar essa série de sermões: a escolha dos 12 apóstolos. É onde você está aqui, dê uma olhada, do verso 12 até o verso 16. Ele servirá de base e nós vamos fazer uso de muitos textos além desses que serão passados aqui ao longo do tempo, mas que também podem ser examinados nas suas Bíblias. Nós usamos nessa igreja a versão Nova Almeida atualizada, uma versão clássica, mas com uma roupagem um pouco mais moderna. Ela em nada perde para as antigas Almeidas, que é uma tradução reconhecida no Brasil, mas ela traz uma possibilidade de comunicação mais viável ao nosso tempo. Acredito que você deve experimentar essa versão. O intuito de hoje, então, é nos aproximarmos desse texto belíssimo que trata da escolha dos apóstolos. Os apóstolos, ou a escolha dos apóstolos, é para nós de suma importância. Aqui onde Jesus lança, eu poderia dizer, de modo eclesiástico, a sua pedra fundamental, que depois será a continuidade do seu ministério, a escolha dos 12 apóstolos. Um comentarista a qual li, o Howard Marshall, muito interessante, ele fala logo de cara, antes mesmo de mencionar os textos mais abrangentemente, ele fala sobre que nesse período, em Jesus e nos seus seguidores, as pessoas podiam ver uma dramatização do quadro veterotestamentário de Deus, trazendo as 12 tribos de Israel à terra prometida. Nós vamos estar observando que a escolha de 12 não é aleatória, mas Jesus estabelece uma conexão direta com as 12 tribos de Israel, e nós veremos isso aos poucos. Mas vale salientar que o número não é à toa, e de que Jesus ali fundamenta e estabelece um tipificado do Velho Testamento. Tínhamos as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, se assim podemos também dizer e usar, e essas 12 tribos estão aqui, nesse momento, sendo representadas com o Filho de Deus escolhendo 12 apóstolos. Então é um cenário de dramatização que aponta para o passado e se conecta com o futuro, como também vamos ver. Jesus estava formando a sua igreja e a partir deste grupo ele continuaria o seu ministério. Qual é o nosso objetivo aqui hoje então? Temos como objetivo essa noite compreender a importância histórica dos apóstolos e de que modo seus testemunhos e a doutrina que ensinaram fundamentam a igreja até hoje. Nós vamos entender o testemunho histórico, a importância histórica dos apóstolos e vamos entender de que modo isso hoje se estabelece entre nós, nos influencia
e guia nossos passos doutrinariamente. Se vocês puderem observar o contexto, que é onde nós vamos novamente voltar a observar, nós temos Jesus no capítulo 6 fazendo uma cura extraordinária no dia de sábado. Essa cura extraordinária no dia de sábado, ela gera furor das pessoas. Elas realmente começam a pensar, os fariseus, os homens contrários ao ministério de Jesus, começam a pensar seriamente, como você pode ver no verso 11 do capítulo 6, eles começam a pensar seriamente em fazer algo de ruim com Jesus. Marcos salienta, nesse mesmo período, no capítulo 3 de Marcos, de que eles intentavam matar Jesus. Jesus ter curado no dia de sábado estabelece um confronto direto com os judeus fariseus, que tinham no sábado uma compreensão de que nada poderia ser feito, e de que a contemplação de Deus não permitiria nem mesmo que alguém fosse curado, e nem mesmo que alguém pudesse ser salvo, ou nada pudesse ser feito. Era um zelo sem amor. E Jesus, em certa feita, e não vamos discutir esse texto, mas ele diz: eis aqui quem é maior que o sábado. Jesus se estabelece acima do sábado, e nesse ponto ele começa a gerar furor, ira nos religiosos do seu tempo. É dentro desse contexto que Jesus, ao ser ameaçado de morte, perceptivamente tanto Marcos quanto Lucas percebem que Jesus está realmente sendo ameaçado efetivamente, literalmente de morte, que Jesus sobe ao monte para orar. E nós lemos aqui que naqueles dias, esses dias aí, onde você tinha essa ameaça, diz assim o texto no verso 12: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de quê? Você pode dizer? Orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então, nesse momento aqui, onde Jesus já respira ameaças de morte, ele vê a clara necessidade, óbvio, o Senhor sabia o tempo de cada coisa a qual haveria de fazer, mas ele vê a clara necessidade de estabelecer pessoas que dariam continuidade ao seu ministério, porque de fato Jesus seria morto. Sabemos que ele ressuscitou e sabemos que ele está vivo, mas Jesus seria morto, e desse ponto de vista, Jesus começa a iniciar um processo onde ele treina especificamente, mais propriamente, 12 dos seus discípulos. Haviam mais discípulos, 12 dentre os 100, 200, enfim, 12 dos 70, talvez você possa usar um outro texto para afirmar, são escolhidos para isso. Essa é uma questão central para a igreja. A lista, e eu coloquei aqui uma lista tripla para que você possa observar, essa lista, tirando a de Atos, que não coloquei aqui para ser citada, mas essa tripla lista de Mateus, de Marcos e Lucas apresenta incríveis similaridades, como você vai observar. Simão Pedro, o Pedro, ele é o primeiro de todas as três listas, e se você perceber, também Judas Iscariotes é o último das três listas. Existe essa similaridade entre as listas que apontam para os mesmos nomes. Leremos a lista de Lucas: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão Zelote, Judas, Tadeu e Judas Iscariotes. Nesse ponto aqui, a escolha de Jesus é o nosso primeiro estabelecimento com o texto. É onde nós primeiro vamos tentar entender o que Jesus estava buscando ali. A primeira coisa que eu quero que você observe, e a lista pode permanecer, não tem nenhum problema, é de que Jesus escolhe estas pessoas, e os textos vão deixar muito claro, sem nenhuma especificação pessoal. Elas não apresentam a Jesus nada que lhes confira uma escolha: então você, eu quero, nada disso. Jesus escolhe soberanamente, Jesus escolhe livremente, não influenciado por qualquer capacidade ou possível habilidade. Jesus escolhe estes homens de uma maneira livre. Jesus não é coagido ou impressionado por absolutamente nada. John MacArthur vai usar uma expressão no livro sobre os apóstolos, vai dizer que eles eram homens extraordinariamente comuns. Homens comuns.
homens simples. Ainda o comentarista que trabalhei com os irmãos no começo, Howard Marshall, ele vai falar até algo importante a ser lembrado. Alguns deles eram claramente homens de destaque, ou seja, durante o ministério se destacaram, ou seja, após a sua escolha. Mas de modo em geral, parecem ter sido nada mais do que medianos. A maioria deles deixou pouquíssimas marcas na história conhecida da igreja. Jesus preferia operar naqueles tempos como também agora, através de pessoas perfeitamente comuns. Não encontre, e você não vai encontrar, mesmo que você busque, você não vai encontrar nada nestes homens que encha os olhos de ninguém. Nenhum homem do nosso tempo diria: estes são os melhores, eu quero pegar esses 12, estes são a nata, esses são os mestres, os que têm grana, os que têm influência. De forma alguma. A escolha de Jesus nitidamente ela não contempla e ela não percebe, e nós não percebemos absolutamente nada extraordinário. Mas existe algo extraordinário no continuar da história, né? Isso é com certeza. Extraordinário é escolher Pedro, que negaria, que seria extremamente inconstante, e Jesus sabia quem eram aqueles homens. Jesus, filho de Deus, Deus com o Pai, sabia qual era o destino de cada um. Jesus sabia o que cada um deles faria com Jesus. Então, acho que o extraordinário da escolha de Jesus é escolher o Pedro que o negaria, é escolher livremente o Tomé que não creria na ressurreição. Não creio, se eu não tocar, eu não creio, eu não acredito. Difícil imaginar de que ele escolheria um que lhe trairia tão descaradamente, com tanta maldade. O incrível, o maravilhoso, o aterrador da escolha de Jesus é de que, ao contrário de nós e das nossas escolhas, que são feitas com base em coisas das quais não queremos ter problemas, não escolhemos, vamos escolher essa pessoa aqui, e você não sabe se ela vai te dar problema ou não. Você vai escolher ela para trabalhar com você, você não tem uma lista futura dos possíveis desastres que ela pode causar, seja no seu ministério, no seu trabalho. Nós vamos pensar em igreja. Qual pastor escolheria: olha, eu quero que você me acompanhe, diácono, eu quero que você venha a presbítero, e aí eu tenho uma lista aqui, olha, mas sabe, daqui a um ano e meio, você vai aprontar aqui na igreja, você vai rachar a igreja, você, diácono, você vai fugir. Na primeira iniciativa que tivermos que combater os intentos de Satanás, você vai ser o primeiro que vai sumir, diácono. Não faríamos essas escolhas. Sejamos conscientes, Jesus sabia quem eram aqueles homens. Talvez você vai dizer: sabe aquele argumento frio da soberania de Deus? Mas a vontade de Deus teria de se cumprir. É um argumento que as pessoas gostam de fazer quando elas salientam o fato de que Jesus sabia o futuro de cada um deles. Gostamos de pensar que a soberania de Deus, ela é uma espécie de escolha que não sente. É como se fosse assim: Deus é soberano. Aí parece que Deus é uma placa de concreto que não sente nada. Parece que Jesus era um homem frio, calculista. Você vai ser o que vai me trair, você é o que vai me negar, e você é o cético. Estou precisando agora de um publicano, você. Isso não é a Bíblia. O que nós vemos, e talvez o que nos perturbe, é ter que se deparar com João 13. João 13, verso 1. Você pode ler? Leia, por favor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu Deus, não estamos falando de uma escolha sem amor. Ele os amou até o fim. Em cada ensino, em cada debruçar-se, em cada momento onde aquela multidão se enchia de furor, e como galinha ele os recolhia, e o barco balançava e ele parava o barco.
E havia uma necessidade de cura, e ele falava: vem Pedro, vem Tiago, vem João, eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. Não estamos falando de uma escolha sem amor, mas de uma escolha soberanamente amorosa. Jesus os amava de um modo como você jamais amou alguém, e eu também. Jesus os amou, e olha, estamos falando do amor de Deus. Jesus escolheu pessoas e as amou profundamente, e as amou até o fim. Isso comove-nos. Eu quero que você, a partir desse momento, possa, por favor, tentar pensar em termos pessoais. Você é salvo? Você é salvo? Ele te amou, Ele te ama. Isso é comovente. Se avançarmos para o capítulo 17 de João, a qual também vou fazer questão de colocar aqui, trazendo uma dinâmica um pouco mais rápida. Jesus tem uma oração, chamada oração, que a gente gosta de chamar de oração sacerdotal. A gente dá esse nome para essa oração de Jesus, porque nos parece claramente que ele está oficiando como um sacerdote, fazendo uma mediação, ou seja, recomendando a Deus aqueles homens. Mas se você olhar para João 17, como pude olhar ao fazer esse trabalho do sermão, eu percebi que João 17 tem uma quantidade incrível de versículos que são só sobre aqueles homens em termos de relação. Jesus está falando: cuida deles, Pai, manifestei teu nome, mas agora eles vão ficar no mundo, Pai, traz ele para a gente. Leia o texto comigo e perceba o amor de Jesus por aquelas pessoas. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Leia esse texto maravilhoso no final. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa é a escolha de Lucas capítulo 6. Não é, deixa eu ver quem é melhor na oratória, deixa eu ver quem é melhor para tocar na igreja. Não é isso. Lucas capítulo 6 é uma escolha amorosa. Lucas capítulo 6 desafia-nos a pensar por que amaríamos pessoas que nos trairiam. Lucas capítulo 6 desafia-nos a pensar com quem nos relacionamos e por que nos relacionamos. O que esperamos ao escolher pessoas, o que esperamos ao chamar pessoas para perto de nós, que elas acertem em tudo, que implacavelmente cumpram todas as nossas agendas pessoais, que sejam completamente responsáveis em absolutamente todo o amor que damos a elas. Ninguém nunca amou como Jesus, e ninguém nunca foi tão traído quanto ele. Nesse ponto aqui, existe algo que aí vai acentuando. Repare que Jesus não somente os ama e os recomenda a Deus, mas tem um modo de vida que é para santificá-los em Deus. João 17, 16 a 19. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus vivia uma vida santa, e sendo Deus santo, obviamente isso lhe é natural, mas ele fazia questão de dizer que o modo como escolheu viver, e o modo como se separou de todas as coisas, apontava para uma realidade amorosa na relação com eles. Jesus nos ensina aqui claramente e perceptivamente que as pessoas com quem nos relacionamos e as pessoas que se aproximam de nós, são escolhidas por Deus, elas devem ser amadas, ainda que
façam mal tanto quanto Pedro fez, quanto Tomé fez e quanto o próprio Judas fez. Nossa dificuldade em perceber essa realidade é porque, em geral, não conseguimos nos ver com eles. Sabe, a gente olha para os apóstolos e fala assim, tem um grupo no meio, tem Deus em Cristo e no poder do Espírito, e aí tem os apóstolos e depois o gente comum, que é gente como a gente, né? Gente normal. Incrivelmente, o que nós encontramos em João 17, 20 e 21, é que Jesus não esqueceu de você. Existe uma oração feita há 2000 anos atrás, e essa oração era sobre a gente. Não peço somente por esses, leia por favor, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Lindíssimo. Jesus está orando por você. Eu não estou querendo ser dramático ou apelar para o seu senso de, nossa, agora eu sei que alguém me ama. Não, eu estou dizendo que as Escrituras estão apontando de que Jesus intercedeu pelos 12, ou naquele momento já pelos 11. Judas já tinha ido fazer o que Judas tinha que fazer, mas ele lembrou daqueles que seriam salvos, daqueles que conheceriam o Evangelho depois. Ele lembrou de pessoas que não estavam entre os 12, mas de que ele igualmente ama. O amor de Deus em Cristo Jesus nos alcança. Há 2000 anos Jesus Cristo fez uma oração que tinha, sim, como alvo a igreja. Tinha nós. Nós precisamos ter consciência de que Jesus se santificou para que nós pudéssemos ver o Pai, para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai. E por conveniência nos afastamos desse trecho da oração. A escolha soberana de Jesus, a palavra que é usada em Lucas, é escolha mesmo, separar do meio de. A escolha soberana de Jesus é uma escolha amorosa de Jesus. Você não escolheria quem ele escolheu. Eu também não. E você não trataria bem aquelas pessoas se soubessem o que elas fariam com você. E eu também não. E por isso, quando nós falamos de amor de Deus, eu faço questão até de ler algo sobre isso. O amor de Deus por nós consiste em Ele nos amar quando ainda éramos seus inimigos, e nos salvar mesmo sabendo que depois de salvos ainda o trairíamos inúmeras vezes. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que continua amando, sabendo dos pecados que ainda serão cometidos? Que amor é esse que está sobre nossas vidas, que nos perdoa do que fizemos e do que vamos fazer? Que Deus é esse com que estamos lidando? Que tipo de entrega pessoal e que tipo de perdão é ofertado lateralmente por intermédio de nossas vidas? Que não contempla o amor de Deus em Cristo. Muitas vezes nossa dificuldade de nos tornar sensíveis aos nossos pecados é pela ausência de contemplação do enorme amor de Deus em Cristo Jesus. O muito amor com que nos amou. Estando nós mortos, eu gosto de citar Efésios, mortos, gente que de nada aproveita, gente traidora, gente má, gente ruim. Ele resgata esse tipo de gente. Então, nesse primeiro ponto do sermão, eu gostaria de salientar o seguinte: Jesus teve uma escolha livre, Jesus teve uma escolha soberana, Jesus teve uma escolha que não contemplou qualquer capacidade humana, nem daqueles homens e nem nossa. E Ele escolheu amar, Ele escolheu livremente amar, e Ele escolheu amar aqueles que o trairiam, e todos o traíram, e todos o traem. E a história que vai terminar um dia na glória, e se tu és salvo em Jesus Cristo, não se engane, ainda haverão muitos pedidos de perdão que eu e você faremos, de um Deus que nos perdoará totalmente. Isso me envergonha, isso deve te envergonhar. Por isso, quando João fala que quem não ama não conhece a Deus, é porque de fato, o fato de Deus ser amor, 1 João 4, 7 e 8, Deus é amor.
É porque esse é o amor de Deus, que escolhe quem não presta, que escolhe quem não gosta dele, que escolhe quem é inimigo dele, que escolhe quem não crê nele, que escolhe quem não se importa com ele, pessoas como eu e você. Qualquer um que se acha bom, mais vai ser salvo se continuar bom aos seus próprios olhos. Segundo ponto que eu quero levantar com você é de que os apóstolos representavam e representam para a igreja, historicamente e atualmente, algo muito sólido, algo muito importante. Em Marcos 3, 14 e 15, a palavra que é dita sobre o ofício desses homens, enquanto Jesus ainda caminhava com eles, é de que eles deveriam estar com Jesus e seriam enviados para pregar e para exercer autoridade sobre demônios. Os apóstolos, a palavra é mensageiros, enviados, eles deveriam pregar e exercer os milagres e os aspectos sobrenaturais do ministério de Jesus. Eles receberam autoridade para isso. Nesse ponto, os 12 se destacam de todos os outros que viriam após eles. Os 12 recebem, como Augusto Nicodemos gosta de citar, falando do assunto, Augusto Nicodemos fala assim: o mais aproximado que a gente consegue entender é uma procuração. Você tem procuração para fazer algo em nome de outra pessoa. Os 12 recebem a autoridade de Jesus. E essa autoridade é para dar continuidade à obra de Jesus após a sua subida aos céus. E caso você possa ter se enganado até hoje, quando Judas se suicida, em Atos nós temos a escolha de Matias. Em nenhum momento essa escolha é invalidada pelas Escrituras. Em nenhum momento Matias não se torna parte do colégio apostólico. Matias é um dos 12. E Paulo? Eu gosto muito de Paulo, mas Paulo não é um dos 12. Talvez um dos desafios que a gente tenha é de que, ao ver o ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, a gente tenta empurrar para as Escrituras que Paulo é um dos 12. Olha, a gente não ouve muito falar de Matias. Eu também não ouve falar de Bartolomeu. Você também não vê que Mateus fez um monte de coisa depois. Deus usou Mateus. Mas Paulo, pela sua abrangência, pelo seu ministério tão forte, faz-nos pensar às vezes que a gente inclui Paulo nos 12. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falando da escala de que, olha, primeiro Pedro viu, depois Tiago e por fim todos os apóstolos, ele não se inclui dentro do rol dos 12. Isso é importante ser citado. Os 12 continuam os 12. E Paulo, ele é o 13? Não, Paulo ele é o apóstolo dos gentios, não bota ele no 13. Não tem 13 para o Paulo, não tem o 13º. As Escrituras não dão o número de 13 para Paulo. É homem de Deus, serviu ao seu tempo, apóstolo dos gentios, teve uma vocação especial, era apóstolo mesmo, chamado por Jesus, ensinado por Jesus, viu Jesus em sua ressurreição, tem todas as prerrogativas apostólicas, exercia dons, curas, milagres, prerrogativa de autoridade para escrever escritura como escreveu, mas Paulo não era um dos 12. Isso não tira de Paulo a eficácia ministerial, a sua importância para a igreja, de forma alguma. Só nos faz perceber que também não somos um dos 12 e também não somos Paulo, mas certamente Deus pode nos usar. Amém? Continuando ainda dentro desse aspecto histórico e da importância da igreja, de que modo a igreja é citada nos 12, ou de que modo os 12 se apresentam para nós enquanto igreja? Mateus 19, 28 traz essa afirmação muito importante. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Uma afirmação feita acerca desses homens. E em Apocalipse, na visão de João, Apocalipse 21, 14, nós temos isso também que é muito importante ser citado. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. As afirmações acerca disso são importantes para quê, pastor? Você está falando, tá, pastor? Entendi. Então, nos parece que Jesus claramente, evidentemente, fundamenta a igreja na ideia dos apóstolos serem aquilo
que tipificava as 12 tribos, agora é a realidade final do ministério de Jesus, os 12 apóstolos. Sim, e um pouco mais. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20, estabelecem algo doutrinário a se perceber sobre isso. Você poderia ler comigo, por favor? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Temos o claro e evidente argumento de que profetas e apóstolos estão fundamentados na pedra, na rocha que é Cristo, e de que eles são, sim, continuidade em percepção, em expansão, em clarificação daquilo que Jesus iniciou e fundamentou. Os apóstolos, quando você lê as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, quando você lê as cartas de João, quando você lê o Apocalipse, você está lendo Bíblia mesmo, você não está lendo um apêndice dos evangelhos, você está lendo tanto Bíblia quanto qualquer outra parte do Novo Testamento. O fundamento está nos profetas e nos apóstolos, nos estabelece um limite na compreensão doutrinária, para que não venhamos a achar que qualquer pessoa que escreva um livro, e que sim, o Espírito Santo pode inspirar uma pessoa a escrever um bom livro acerca das Escrituras, eu não tenho dúvida, eu já li bons livros, e eles não são Escritura. A Escritura, ela tem um limite de atuação, de tempo, ela tem um limite de autoridade. O cânon do Novo Testamento foi fechado baseado na proximidade que aquelas pessoas que escreviam tinham com os apóstolos. Então nós estamos diante de um princípio de autoridade doutrinária. Os apóstolos são fundamento de autoridade doutrinária autorizado por Jesus. Logo, se alguém disser assim, você é muito paulino, como já me disseram. Eu sou paulino, mas é porque Paulo era de Jesus. Você é muito pedrino. Sim, mas Pedro é de Jesus. Mas você lembra muito de Tiago. Você como Tiago era irmão de Jesus, andou com os apóstolos e tinha autoridade do colégio apostólico. Você é muito joanino. Mas não fica chateado se você tiver uma preferência pelo um autor e um traço estilístico. Isso não tem problema não. É Escritura. Cuidado com aqueles que acham assim, os evangelhos são mais Escritura que as epístolas. Você conhece gente assim? Você já ouviu falar de gente assim? Ou como um falso profeta que tem na internet, que diz que Paulo teve um problema mental, para não usar as palavras ipsis literis, teve um problema mental em Romanos, capítulo 9 a 11. Como um homem que lê a Bíblia pode dizer que Paulo teve, eu não vou nem dizer, um negócio na cabeça dele, ele não estava cônscio quando escreveu Romanos de 9 a 11. Como esse homem tem autoridade para falar isso? Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade para julgar as Escrituras. Ele não tem autoridade para dizer o que não é e o que é Escritura. Essa autoridade foi dada aos apóstolos, não a nós. A nós foi dada a maravilhosa chance de desfrutar de algo que homens do Velho Testamento não puderam, essa claridade doutrinária linda que a gente tem no Velho Testamento, no Novo Testamento, e poder usufruir disso, uma Bíblia tão repleta de tantas cores diferentes sobre a imagem de Jesus Cristo. Portanto, cuidado com aqueles que o acusam, você ou qualquer outra pessoa, e acham que, olha, a gente pega os evangelhos e o resto a gente lê a partir deles. Irmão, certamente as palavras de Jesus sempre nos serão eixo para todo tipo de percepção, é nele. Porém, não existe nenhuma depreciação em nenhum aspecto da Escritura que não seja propriamente os evangelhos. As epístolas são Escritura, o Apocalipse é Escritura, então não tenha medo de acusações falsas com relação a isso. Esses três aspectos aqui são de importância crucial, nos mostram que os apóstolos, e eu quero nesse ponto aqui tocar em algo muito importante, os apóstolos são, portanto, figuras que não são repetíveis. A gente não pode repetir os apóstolos. Existe um erro em nosso tempo, que é chamar pessoas de apóstolos. Já falamos aqui no culto de quinta-feira. Chamar pessoas de apóstolos hoje traz uma confusão para a mente da igreja, porque a igreja pega o nome apóstolo e vê que esse apostolado tinha um colégio, tinha uma autoridade, tinha um estabelecimento acerca disso,
E aí você vê um cara com o nome de apóstolo na televisão, e aí você vê um cara com o nome de apóstolo abrindo igreja. Isso traz distorção, isso traz incompreensão. O ofício dos apóstolos, esse colegiado, ele foi fundamentado de tal forma que ele foi separado para um fim específico. Ao trazermos a ideia de que, não, mas o apóstolo tal está na televisão, o apóstolo tal montou uma igreja, nós trazemos ruídos e abalos terríveis, porque nós acabamos trazendo para as pessoas a compreensão de que apóstolo, mas todo mundo pode ser apóstolo. Irmão, apóstolo viu Jesus, acompanhou a doutrina de Jesus ensinada por ele, apóstolo viu Jesus na ressurreição, apóstolo recebeu autoridade para a expulsão de demônio, milagres, autoridade para a escritura, para escrever carta na autoridade do Espírito Santo. Cuidado para não ser enrolado por aí. E aqui, já quase indo para o ponto terceiro, eu te asseguro, a doutrina está fundamentada nos profetas, nos apóstolos e na rocha que é Jesus Cristo. Não se engane com outras coisas que lhe ensinam. E 3, eu gostaria de, nesse momento, que você ficasse muito atento, porque estamos indo para os 15 minutinhos finais. Existem problemas para nós se olharmos para os apóstolos apenas como uma percepção do passado. Sim, Deus escolheu os apóstolos, fundamentou a igreja deles. Entendi, pastor, então é para eu ficar atento. Eu pego e eu realmente tenho que respeitar a doutrina estabelecida pelos apóstolos. Sim, amém. Não tem apóstolo hoje. Isso, não tem apóstolo hoje. Entendi que os apóstolos foram escolhidos soberanamente, de maneira intensa por Deus, e Jesus Cristo os amou até o fim. Amém. Ele escolheu gente ruim demais. Entendi. Nem eu e você. Mas existe algo também que o apóstolo Paulo nos deixa, e isso sim, isso talvez nos fira ainda hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, nós temos um texto bíblico que vai se desencadeando e se abrindo pouco a pouco, versículo após versículo, e que chega um momento que nos estrangula. O versículo de 1 Coríntios 4, 9, coloca muito claramente de que Cristo escolheu os apóstolos para servirem de palco, para exibição dos seus sofrimentos. O texto que está aqui diante de nós diz assim: porque me parece, diz o apóstolo Paulo, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos o quê? Condenados à morte. Lê esse texto agora. Porque espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. A palavra espetáculo é teatro em grego. E quem conhece o primeiro século ou sabe um pouco dele, o teatro era aberto. O teatro era um anfiteatro. Isso ia lá no centro e todos viam, todos ouviam. Paulo está dizendo: olha, me parece, e ele tem, é claro, vários problemas para resolver com a igreja de Corinto, mas me parece que vocês talvez não tenham percebido que nós apóstolos fomos colocados para sermos exibidos ao mundo. Até aí você fala assim: ok, mas exibidos ao mundo para a morte. E o avanço do argumento de Paulo, que é o que vamos encontrar à frente, é onde eu quero que você mais atentamente observe. Olha o que Paulo diz sobre esse mesmo texto: nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos a conciliação. Leia o texto em negrito. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo no Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que existe um aspecto
do apostolado, que em muitos casos é simplesmente deixado de lado. Eu não vejo os apóstolos da televisão falando sobre isso aqui e chamando para si essa orientação apostólica. Algumas coisas aqui que se destacam claramente. Se você pegar as 4, 5 primeiros versos ali, você vai ver Jesus, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, fome, nudez, não tem morada certa. Se você avançar o texto, você vai ver que ele trabalha com as próprias mãos. É sabido que Paulo muitas vezes nem recebia ajuda de colaboradores. Corinto era uma igreja que não colaborava, não tinha um coração doador. Aqui temos o insulto sendo aquele que insulta sendo abençoado. Nós temos aquele que persegue não sendo rechaçado com violência, mas sendo suportado. O verso em negrito, na parte que eu marquei em negrito, é que Paulo está dizendo que somos os apóstolos considerados lixo do mundo, escória. Eu vou usar o termo coloquial, cocô, fezes. Paulo está dizendo, somos isso para as pessoas. Vocês talvez não percebam o chamado para o apostolado. Somos como escória do mundo. Somos lixo. As pessoas olham para nós e não reputam por nada. Ele está falando, não quero que você fique envergonhado. Eu quero que você me ouça como um filho. E até esse momento, você fala, nossa, que vida dura dos apóstolos, como eles sofriam, que desprezo, que dor. Sim, de modo intencional, escute aí, de modo intencional, Jesus Cristo chamou os apóstolos e os colocou para serem exibidos, humilhados, envergonhados, perderem todas as coisas, para que Cristo pudesse ser visto neles, como um Paulo vivo, como Paulo diz em Gálatas, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse tipo de evangelho fica encoberto por trás de nossas tentativas de fazer com que as coisas se tornem mais fáceis, nossas tentativas de recolher os nossos cacos religiosos e juntar tudo no domingo, nossa tentativa de ir para o céu porque aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, um dia eu levantei a mão, como diz sempre o pastor Paul David Walsh, eu levantei a mão para Jesus, então eu sou de Jesus agora, desde pequeno, porque eu fiquei muito tempo na igreja, eu já ouvi a mensagem do Evangelho. Aí, Paulo desfere, eu acredito que depois dele se chamar de esterco, dele se chamar de lixo, dizer, eu não tenho nada nesse mundo, eu não tenho absolutamente nada que o mundo queira, não sou nada. Ele desfere o golpe final, e o golpe final está indo na sua direção e na minha. Verso 16, leia, por favor. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Às vezes quando a gente prega dá vontade de parar de pregar e deixar a pessoa pensando. Você percebeu o que ele pediu para você imitar? Você costuma ouvir isso? Você costuma ouvir que alguém se acha lixo sem autocomiseração? Não estou vendo Paulo ali com problemas pessoais, não é uma questão de ego. Então claramente, olha, o que Deus me chamou para ser é nada. O que Deus me chamou para mostrar para as pessoas é Ele. E quando elas vêm, meneiam a cabeça, me zombam, me caluniam. Paulo, você tem o que na vida? Não tenho nada. De dinheiro eu não tenho. Paulo, você tem onde morar? Não tenho também. Paulo, o que você acha que as pessoas pensam acerca de você? Eu sou fezes, eu sou lixo. Mas Paulo, você tem certeza? Sim, Jesus me chamou para ser isso aqui nesse mundo. Me chamou para não ser nada. Para que o vaso seja realmente vaso. E que a excelência seja dele. E aí Paulo fala, me imite. Ele fala o teu nome. Ele fala o meu. Eu pergunto para você, as suas preocupações acerca das coisas contemplam a preocupação de imitá-lo a este ponto? Estamos indo para os finais desse sermão. E ainda que eu possa ser efusivo e gritar aos seus ouvidos, eu apelo para a sua capacidade de pensar. Você é cristão? Você é cristão?
Você menearia a cabeça e dizer, sim, eu sou cristão. Você balançaria a cabeça e diria que é cristão? É? Como Paulo, que está chamando você para uma imitação que você e eu não queremos. Uma imitação que o mundo não suporta e não quer. Que tipo de preocupações dominam a sua vida? Quais são as maiores ansiedades e desafios que você tem para resolver essa semana? Que tipo de dilemas você se vê tomado ao ponto de falar, nossa, eu estou até suando para resolver isso? São para ser assim, como Paulo. Tem um texto que eu já vou colocar, vou pedir para o Lucas só esperar. Tem um texto que é a primeira vez que eu vi, é o último texto dessa noite. Estamos estudando a vida dos apóstolos de alguma forma, eles trazem essa mensagem de recomendação. Sejam como nós fomos. Tem um trecho de Paulo que me parece ser de um homem cansado, sentado numa cadeira, esperando o dia da glória e continuando trabalhando. Esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu me questiono sobre o meu cristianismo. Eu me questiono sobre, sabe quando eu chego para você e peço oração? Eu falo, meu Deus, eu estou pedindo oração para isso. Mas que preocupação é essa perto da que Paulo vivia? Esse é um texto das Escrituras, que nós vamos ler agora, e a qual te preparo, para pensar que é um texto de alguém que fala assim, você realmente está discutindo essas coisas comigo? Circuncisão, data. Eu limitei a atuação do texto, que é conhecido, e é em Gálatas 6, 14, e eu escolhi o 14 e o 17, que amarram uma sentença. Paulo diz, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Olha o final dele já farto de conversa fiada. Sabe aquele final de, você não é cristão não, para aí, sai fora. Quanto ao mais, ninguém me moleste, não me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Estigmata em grego, marca de escravo, escravo marcado. Sim, estamos nos fundamentos doutrinários dos apóstolos. Sim, como é amorosa a escolha de Jesus. Sim, somos chamados para imitá-los. Somos chamados para sermos o lixo do mundo. E essa noite, o Evangelho de Jesus Cristo, que tornou Paulo o lixo do mundo, nos traz aquela sensação clara de, será que eu sou cristão mesmo? Ou, não, eu sou cristão, mas eu estou tentando evitar isso. Eu estou tentando não viver isso. Eu já tenho buscas pessoais, de prazer, de tempo. Eu ainda quero fazer umas viagens que eu não fiz. Aí eu vou me engajar. Eu quero ainda aproveitar esse ano, porque aproveitar para quê, meu irmão? Aproveitar de quê, minha irmã? O que você está buscando? Tem gente aqui que está indo para o inferno achando que é crente. Acorda. Tem gente aqui que Deus já chamou, mas continua dando aquilo que acha que deve. Ou seja, vivendo à medida que acha que é a porção que deseja dar a Deus. Nosso desafio essa noite é saber se vamos imitar Paulo ou o cristão ao lado. Se o cristão ao lado não é como Paulo e não busca ser como Paulo, como João, como Pedro, cuidado, talvez você esteja imitando uma figura que lhe convém e que seja mais fácil do que o padrão mais difícil que Deus lhe dá. Que o nome de Jesus seja honrado, que essa noite você se envergonhe, juntamente comigo, de fazer coisas tão pérfidas. Já imaginou chegar no fim da estrada e ouvir do mestre assim, nunca te conheci. Até hoje esse texto de Mateus me estremece totalmente. Até hoje tem um senso muito claro de que esse texto pode ser dito para mim. Desculpa a minha franqueza. Pregador, como é que você fala um negócio desse? Eu falo mesmo, eu sou ruim. Eu tenho um senso claro de que aquele texto pode ser para mim.
E eu clamo todo dia: Jesus, não deixa eu me enganar, não. Não deixa eu não estar em Ti achando que estou. Repito, você quer ouvir: nunca te conheci. Leva ela. Que o Senhor nos abençoe essa noite, nos constrange e nos atraia com benignidade para que venhamos a nos arrepender de um modo de viver que não é compatível com Jesus e com os apóstolos. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, talvez, Deus, na nossa mente haja uma tentativa de ir galgando pelas beiradas, buscando alcançar o padrão elevado de cristãos. Talvez na nossa mente nós estejamos como aqueles que querem ir subindo os degrauzinhos e um dia chegar a ser um super cristão. As parábolas de Jesus não parecem apresentar isso, mas parecem mostrar um homem que achou um tesouro no campo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro. Parece muito claro, Senhor, para nós essa noite, que Paulo viu Jesus e tudo se transformou em nada para ele, e aquilo que era mais elevado virou esterco, e ele que era mais elevado virou lixo do mundo. O que estamos tentando esconder essa noite, Senhor? Nós queremos que a vida esteja em paz, pelos mesmos motivos que pessoas que não têm a Cristo querem ter paz. Incrivelmente, nós buscamos um tipo de paz que o mundo também busca. Queremos aproveitar, afinal, talvez eu não possa, talvez eu esteja mais velho, eu não consiga, mas então projetamos viver no presente aquilo que não queremos pensar que o futuro não promete em termos de chances, prazeres e facilidades. Hoje aqui, essa noite, o Senhor nos mostra o padrão apostólico, que nada mais é do que o cenário de Jesus Cristo em 12 homens, em Paulo e em todo homem e mulher que ousou olhar para as Escrituras e crer, que ousou olhar para as Escrituras e acreditar, e de fato falou: eu creio nisso, eu vou viver por isso, eu vou viver para isso. Que tipo de evangelho enganou este homem até hoje? Que tipo de falsa crença trouxe essa mulher, essa criança, esse senhor e essa senhora até essa condição, onde se veem confrontados consigo mesmo, achando que eram, mas não são? Que tipo de incômodo sente este jovem e esta jovem, ouvindo que precisam deixar tudo? Que tipo de mundo planejamos para nós, onde Deus entra como aquele que dá as coisas legais? Tenha misericórdia de nós, Senhor, e opera o poder e o milagre tal que venha a cair lágrimas daquele que era pedra, que venha a compungir-se aquele que vem cheio de certeza, aquela moça cheia: não, eu já conheço, eu já estou na fé, eu trabalho na igreja, eu me engajo em todas as áreas, não acredito que o Senhor jogue dados, não acredito que o Senhor esteja lançando sortes hoje, o Senhor está apontando para esta igreja, o Senhor trouxe essa mensagem a esta igreja, e o Senhor fala com essa igreja, e aponta para cada um de nós, porque nosso estilo de vida certamente não está agradando o Senhor, porque nossas escolhas estão sendo ainda escolhas voltadas, ainda que uma parte, ainda que alguns passos, para nós mesmos, para nossos esquemas. De misericórdia, Senhor, e pelo Teu Espírito esta noite, opera o milagre.
história de Marcos 10, do jovem rico, não sirva para nós. Que sejamos aqueles que largaram as redes para se tornarem pescadores de homens. Nossos temores quanto ao futuro só são temores porque não são sobre Deus. Nossos medos das coisas não darem certo se estabelecem unicamente no nosso certo. Sei que o Senhor nos amará até o fim, apesar de nós. Inclina-nos ao Teu Espírito esta noite para a confissão de pecados. Que os irmãos se procurem para confessar pecados. E cada um de nós, com o rosto descoberto, possa contemplar a glória de Jesus Cristo, o Evangelho do Deus vivo, que essa noite se apresenta e não nos pede metade das coisas, mas pede-nos toda a vida. Foi o que levou Lutero, Susana Wesley, Spurgeon, Martin Lloyd Jones. É o que leva homens como John Piper, Paul Washer a entregarem suas vidas, a serem lembrados unicamente pelo Evangelho. Misericórdia de nós, abre-nos o coração